Olá, querido aluno, estamos de volta, sou o professor Gutenberg e hoje vamos dar continuidade à aula de princípio multiplicativo da contagem. Eu tenho um exemplo. Quantas combinações podemos escolher um gerente e um secretário para uma empresa X? Sendo que há 4 candidatos a gerente com os crachás A, B, C e D. Perceba, cada candidato a gerente vai utilizar um crachá com as letras A, B, C e D, com a cor verde. Verde pertence ao gerente. E 3 candidatos a secretário com os crachás A, B e C, de cor vermelha. Então, os crachás da cor verde pertencem aos candidatos a gerente. Candidatos a secretário será da cor vermelha. Com o auxílio de uma tabela de dupla entrada, vamos auxiliar a empresa a organizar a tabela. Percebeu que na aula anterior nós estávamos falando da árvore de possibilidades. Hoje nós estamos falando da tabela de dupla entrada, várias formas de resolver as mesmas questões. Excelente a matemática traz, não é? Então eu tenho aqui a coluna do gerente, que é a cor verde, lembra? A, B, C e D, que são 4 candidatos, e tenho aqui na linha, na cor vermelha, que pertence ao secretário, tá? Com o crachá A, B e C. 3 pessoas distintas e aqui 4 pessoas distintas. A combinação, nós precisamos entender. Ó, eu tenho aqui o A, que pertence ao gerente, e tenho esse A que pertence ao secretário. Então, uma combinação. Então, uma segunda combinação, o A do gerente, o B do segundo candidato. O mesmo candidato A com o terceiro secretário ou candidato a secretário. Então, a letra B, que é o segundo candidato a gerente, ele também vai passar. E se você perceber, note, ó, primeiro e primeiro, o B. E sempre acompanhando de cada um. Quando você conseguir preencher toda a tabela, então você terá a quantidade de combinações ou possibilidades. Eu tenho aqui, ó, quantidade de candidatos a gerente, eu tenho 4 opções, que multiplica 3 opções dos candidatos a secretário. Multiplicando 4 vezes 3, eu tenho 12 combinações. Mais um exemplo de quantas maneiras podemos escolher um médico, uma enfermeira e um nutricionista para um hospital. Sabendo que tem 2 candidatos a médico com crachás A e B. Então, tem 2 candidatos com crachás A e B. 2 candidatas a enfermeira com crachás X e Y. E 4 candidatos a nutricionistas com crachás W, V, S e T. Ok? Eu coloquei as imagens para facilitar a compreensão. Pela tabela de dupla entrada, nós percebemos, ó, uma coisa interessante. Nós vamos primeiro combinar os candidatos à vaga de médicos e enfermeiros. Depois nós vamos acrescentar o nutricionista, ok? Então, médicos, eu tenho o A e o B, as 2 opções, e enfermeiro eu tenho 2 opções, que é o X e o Y. Então, aqui, ó, o A com o X, o A com o Y. A mesma coisa, o B com o X e o B com o Y. Então, eu tenho 4 opções ou combinações. Agora vamos combinar os resultados obtidos com os candidatos a médico e enfermeiro.
Nós sabemos já que tem 4 combinações, com os 4 candidatos a nutricionista, através de uma outra tabela. Então, nessa tabela, nós vamos definir a quantidade total de combinações. Eu tenho aqui a coluna de nutricionista e a linha, que é justamente a combinação entre médico e enfermeiro, ok? Uma forma prática e rápida para você analisar seria colocando sempre a primeira opção do nutricionista na frente, o primeiro, e depois repete, da primeira opção. Coloca ele primeiro, o W e os outros 2. E a mesma coisa na sequência. Também a segunda opção, o segundo crachá, no caso o V, ele vem na frente e repete as mesmas opções. E assim com os outros. Aqui você já vê o panorama de quantas possibilidades e combinações são ditas. Veja bem, na parte do produto eu tenho candidatos a médico 2, que multiplica candidatos a enfermeiro 2, que multiplica candidatos a nutricionista 4, que isso dá igual a 16 combinações. Vamos comigo? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16 combinações. Eu tenho outro problema que diz assim, Antônio tem 4 adesivos azuis com os números 1, 2, 3 e 4 e 5 adesivos amarelos com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Analisando a questão, ele deseja encontrar quantos e quais são todas as combinações de 2 adesivos, onde o primeiro é azul e o segundo amarelo. Ok, vamos lá. Pela tabela de dupla entrada, nós vamos organizar o azul e o amarelo. O azul está na coluna, o amarelo está na linha. Eu coloquei destacando em azul o primeiro, porque no problema falou que o primeiro tinha que ser azul. Então, nós colocamos e destacamos. Então, aqui, o 1 em azul e vem a parte do amarelo. 1 em azul e a parte do amarelo. E assim por diante em todas as opções. Perceba, o segundo sempre vem primeiro e depois você repete o que está. O terceiro a mesma coisa, vem primeiro e depois repete os demais. Quando você concluir a tabela, então você verá a quantidade de combinações. Então, nós temos a parte do produto, quantidade de adesivos azuis. Eu tenho 1, 2, 3 e 4, que multiplica a quantidade de adesivos amarelos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 5, eu tenho 20 combinações. Fácil, não é? Agora, perceba, além dos 4 adesivos azuis e os 5 adesivos amarelos, Antônio ganhou mais 2 adesivos vermelhos, com os números 1 e 2. Usando a tabela de dupla entrada, vamos analisar quantas possibilidades de combinações teremos. Perceba que continua os 4 adesivos azuis com os 5 adesivos amarelos, mas foi adicionado mais 2 adesivos vermelhos. Então, vamos combinar primeiro os adesivos azuis e amarelos. Então, toda aquela combinação que a gente já fez na tabela anterior, não é? O azul na frente e sempre. Aqui embaixo tem todas as possibilidades que essa tabela ela trouxe. Agora vamos combinar os resultados obtidos com os adesivos azuis e amarelos, que foram 20 combinações, com os 2 adesivos vermelhos, através de uma outra tabela. Veja bem, na parte aqui da coluna, que está em vermelho,
eu tenho duas opções, que são 2 adesivos vermelhos. E na linha eu tenho a combinação entre o adesivo azul e o adesivo amarelo. Ok? Então aqui são todas as opções, as combinações daquilo que a gente já fez na tabela anterior. Agora nós vamos adicionar. Ó, eu coloquei em destaque o vermelho para você perceber, você colocando ele na frente, como fica fácil. Ó. Você vai colocar o 1 na frente, o vermelho, e repete 1 e 1, que já estava da combinação do amarelo e do azul, tá certo? Ó, coloca 1 na frente e coloca a opção. A mesma coisa no 2, coloca o 2 na frente e repete a combinação que foi entre o azul e o amarelo. Então temos 4 adesivos azuis, que multiplica 5 adesivos amarelos, que multiplica 2 adesivos vermelhos. Vamos multiplicar juntos agora? Ó, 4 vezes 5, 20, muito bem. 20 vezes 2, 40 combinações. Muito fácil, não é? E chegou ao final. Nós agradecemos a todos por ter assistido e participado juntamente conosco. Até a próxima aula e bons estudos!